Assim que o Trump ganha a eleição, em novembro de 2024, um dos seus posts nas redes sociais foi justamente o de que ele sobretaxaria os BRICS em 100% caso eles seguissem conversando sobre alternativas ao dólar. A discussão sobre desdolarização, que é um termo que não é muito preciso, na verdade, é a expansão de espaços de troca financeira e monetária em outras moedas que não o dólar. Dado que todas as moedas, né, dos países dos BRICS são voláteis em relação ao dólar, que é a moeda de referência do sistema internacional. Os chineses já falam de alternativas ao dólar desde 2009, com a crise financeira. A primeira reunião dos BRICS de 2009 já trouxe esse assunto. Mas é um assunto que, como ele é muito delicado, como ele pode ser muito, até desvantajoso para países como o Brasil, que tem uma grande reserva em dólar, então os países vão conduzindo essa conversa de maneira muito lenta. A China é muito cuidadosa nessa agenda. A China não quer ficar exposta às vulnerabilidades do mercado financeiro. Então, o que a China faz no estilo chinês de agir? Ela vai testando em circuitos menores, ela vai indo ela pensa no longo prazo. Então, ela faz, por exemplo, comércio com a Argentina em moeda local, ela empresta moeda local para alguns países, ela tem fomentado o empréstimo em moedas locais dentro do Banco dos BRICS. O Banco dos BRICS, chamado de Novo Banco de Desenvolvimento, é uma iniciativa dos BRICS, né, a única que se materializou numa organização internacional formal. Ou seja, o Banco dos BRICS é uma organização internacional, tem sede em Xangai, na China, tem uma estrutura, né? O BRICS não é uma organização internacional, mas deu origem a uma organização internacional. Esse novo banco de desenvolvimento seria um banco novo na medida em que estaria mais aberto a contemplar os interesses dos países em desenvolvimento, dos países eventualmente mais pobres, ou seja, seria uma alternativa ao sistema financeiro tradicional. São 5 os sócios principais, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Os 5 países têm peso igual, tem voto igual e a presidência do banco é rotativa. Temos uma presidente brasileira no Banco dos BRICS, que é a ex-presidente Dilma Rousseff, que agora foi reeleita, né, para um novo mandato no Banco dos BRICS. Houve a expansão do Banco dos BRICS antes da expansão do BRICS. E alguns membros são sobrepostos. E é uma maneira até do bloco dos BRICS criar uma variante, ou seja, sem necessariamente incorporar países dentro do bloco, né, se associa a esses países dentro do banco. Ele funciona como um banco de desenvolvimento, também, se a gente for fazer um paralelo aos moldes do Banco Mundial e, entre aspas, ao molde do BNDES aqui no Brasil, né, é um banco que financia projetos de desenvolvimento, principalmente na sua origem projetos de infraestrutura. Mas do ponto de vista concreto, a força financeira desse novo banco é pequena. É um banco que tem projetos relativamente modestos, muito focados em desenvolvimento sustentável, isso é importante, mas não é um grande banco com uma grande capacidade de investimento. Primeiro, eles funcionam muito para parcerias, tanto com governos como com entidades privadas, governos até regionais, tudo, subnacionais, para alguns temas, eles têm lá no mandato deles. A gente tem um exemplo concreto, a gente teve o projeto de reconstrução do Rio Grande do Sul, depois das enchentes aqui no Brasil, que teve aporte financeiro do novo Banco de Desenvolvimento, numa velocidade e numa taxa muito mais favorável ao Brasil do que a gente teria conseguido com o Banco Mundial para aquele mesmo contexto. Porque essas instituições, elas costumam ter uma exigência burocrática muito mais ampla, diversos estudos de viabilidade. O projeto da CPFL, que está sendo financiado também, que é para para ampliar o acesso de populações que não têm acesso hoje à eletricidade. E isso tem tomado um papel cada vez mais importante agora, dados os anúncios das medidas de aumento de tarifas que o Donald Trump fez. E aí pode ser que dentro dessa lógica de pagamento em moedas locais, seja mais vantajoso comercializar com os países dos BRICS ao invés de pagar as tarifas que os Estados Unidos estão propondo. A agenda da moeda é uma agenda que ela é muito politizada, ela também tem um aspecto técnico relevante, por exemplo, dentro do governo brasileiro,
pelo que eu pude sondar, o Banco Central brasileiro não quer entrar nesse tema, porque o Brasil perderia, né, se ele tiver que se desfazer de suas reservas internacionais. A impressão que eu tenho é de que esse assunto agora deu uma segurada e o Banco dos BRICS está tentando seguir o seu caminho, continuando investindo em projetos na Índia, no Brasil e segurando os da Rússia pelas circunstâncias da própria lógica financeira do mundo, mas não é uma retaliação contra a Rússia. Não faria sentido pensar num banco que tem a Rússia como um dos seus principais membros retaliar contra si próprio. A ideia é simplesmente agora submergir um pouco para evitar quaisquer tensões aí envolvendo outros financiadores ou outros sistemas de transação para não prejudicar a operação do próprio banco como um todo. Então, segurar da Rússia é uma forma de preservar o resto que existe ali de projetos do banco. No caso da guerra na Ucrânia, embora o protagonista e o invasor seja um membro dos BRICS, né, a Rússia, não houve um alinhamento no sentido de um apoio explícito à Rússia. Muitos países do mundo, e inclusive do BRICS e o Brasil, inclusive, votaram em resoluções na Assembleia Geral da ONU contra a posição russa. Aí fica essa questão que parece ambígua, né? Olha, quando o Brasil está dentro dos BRICS, os BRICS dão aquela declaração super ampla, evasiva sobre um tema, e o Brasil se posiciona de maneira mais assertiva, pelo menos em alguns momentos. É verdade que em tons diversos e com diferentes matizes, os países do BRICS foram lenientes em relação à Rússia, não se contrapuseram de uma maneira mais efetiva, o que não deixa de ser, em algum nível, um alinhamento, não é? Os países BRICS terminaram servindo como uma espécie de subterfúgio, né? Tanto para a questão energética, começaram então a comprar o petróleo e gás da Rússia, a Índia é uma das principais compradoras, a China também, e começaram também a servir como alternativa financeira, também os empréstimos, por exemplo, da China para a Rússia cresceram muito, né, depois da guerra. Agora, por exemplo, pega um tema muito sensível que é a guerra em Gaza. Onde estão os BRICS ali? Né? Essa é uma pergunta que não quer calar. Vejam bem, Israel tem comércio com a Índia, com a Rússia, comércio de armas, comércio de recursos naturais, comércio de tecnologia e, alguma medida, também com a China, menos. Tá? A China vai ousar entrar nesse conflito? Ela fica de fora, ela não entra. Né? O BRICS não tem um papel ali, não tem um papel significativo. Né? Exatamente para não mexer num vespeiro, né? Num espaço muito sensível. E não sejamos ingênuos, né? Inclusive a África do Sul tem comércio com Israel, apesar da denúncia do genocídio em Gaza feita pela África do Sul no Tribunal Penal Internacional. Então a gente tem, de um lado, né, uma roupagem político-ideológica, que, né, o BRICS seria o grupo anti-imperialista, contra-hegemônico, etc., mas na prática concreta você tem nuances e contradições desse processo.